Boa noite, pessoal. Boa noite, futuros UERJianos. Estamos aqui agora com mais uma aula de matemática, seguindo aí na aula 4 de matemática. Já estamos aqui com o material, com a professora, e estou aqui para desejar uma excelente aula para vocês. Qualquer dúvida, só colocar aí no chat, tá bom, pessoal? Boa aula. Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos voltar só um pouquinho na aula da semana passada, que a gente não concluiu os assuntos que foram dados, né? E que eu passei. Aí, como vocês receberam o material, acredito que vocês já tenham dado uma olhada, a galera que assistiu a aula ao vivo também viu ali eu passando meio que rapidinho. Eu só quero pontuar algumas coisas, acho que pode ser que possa ter algum aluno novo aqui, né? Algum aluno novo no sentido de ter faltado a aula passada e aí não ter conseguido ver a aula ainda, então a gente vai dar uma recapitulada nisso. E aí, logo depois, a gente vai iniciar uma aula de exercícios, tá? Preparei uns exercícios baseados em tudo que a gente já trabalhou, nessas 3 aulas que a gente teve, né? E aí eu preparei uma lista, né, de exercícios baseado nisso, mas também no formato bem UERJ, assim, o máximo que eu consegui chegar próximo. Então, do exame discursivo. Então, a gente vai ter aquele espaço ali para a gente poder colocar as respostas. E aí a gente vai montando junto, tá bom? Quero a participação de vocês, como eu sempre peço, e aí vocês vão participando junto comigo aqui nessa segunda etapa aí da aula, tá bom? Se sobrar algum exercício, fica de bônus para vocês fazerem posteriormente. Se não sobrar, a gente mais para frente vai ter mais simulados e mais modelos assim, UERJ, tá bom? Não estou utilizando, quero deixar claro isso, não estou utilizando nenhuma questão anterior da UERJ. Estou me baseando naquilo que eu passei como uma forma de fixar o conteúdo para vocês, tá bom? Ficou claro isso? Então, as questões são de minha autoria, vamos considerar assim, né? Aí vinculado, né, com informações, assim, dados de internet, mas nada da UERJ especificamente, mas o modelo é UERJ. Vi a sua mensagem e estou te devendo essa resposta aí e até a resolução disso. O que acontece, gente? Eu utilizo um programa que para quando eu faço o quadro, né, para escrever aqui para vocês. E aí já umas 2 pessoas, né, do grupo pediu para eu transformar em PDF e eu ainda não consegui, tá bom? Eu vou fazer isso provavelmente amanhã, assim, aí eu vou mandar no drive lá de vocês, tá bom? Desculpa aí, é porque essa semana foi um pouquinho difícil, tá? Vamos lá. Mas eu vou mandar, tá bom? Tem tudo lá. Eu posso dizer que eu já mandei, só que, na verdade, não dá para vocês abrirem. Pelo que eu recebi de informação, vocês não conseguem abrir o formato que eu mandei. Tá, vamos solicitar para a Pri para ela mandar, tá bom? Para vocês. Nossa, ficou muito escuro. Vou pedir para a Pri mandar lá no grupo ou o Sabac, tá bom? Sabac ou Pri, cuida disso para mim, por favor. Colocar o link do Drive do pessoal. Vamos lá. Produtos notáveis, fatoração e equação de segundo grau. Quando a gente fala de produto notável, a gente lembra daquela questão de que a gente tem uma expressão algébrica que possui letras e números. E aí, quando a gente fala a questão do produto notável, a gente vai pensar em simplificação. Então, é quando a gente quer, por exemplo, a gente tem uma multiplicação entre duas expressões que são iguais, digamos assim.
Quando a gente, em vez de fazer aquele formato de chuveirinho, a gente coloca ela no formato de potenciação, elevando ao quadrado, e aí a gente faz uma regra, que aí a regra é primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Entendendo que a gente tem 2 informações, 2 termos, que estão sendo somados e potencializados ao quadrado, né? Aí a gente utiliza essa regra. Se a gente tiver 2 termos sendo subtraídos e elevados ao quadrado, a gente vai ter quase que a mesma regra, mas modifica um pouco e fica primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E se a gente tiver um termo, né, que é o terceiro caso do produto notável, se a gente tem 2 termos de novo, só que esses 2 termos estão um parêntese somando e outro subtraindo, a gente tem um produto, né, uma multiplicação entre a soma pela diferença de 2 termos. E aí a gente vai fazer o quê? Vai elevar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso resolve esse problema. Economizando espaço no sentido de fazer aquele processo de chuveirinho. Se eu fizesse o processo de chuveirinho, iria dar certo. Ó, aqui ele mostra, tá exemplificando, né? Ó. Calma aí, rapidinho. Aqui, por exemplo, ó, se eu pegar e multiplicar esse por esse por esse daqui por esse e esse daqui por esse, vai dar essa expressão aqui, ó. E aí eu vou ter um zero aqui, né, uma informação zerada, e automaticamente eu vou ter essa sobra aqui, como algo que não dá mais para ser resolvido. A gente vou trabalhar hoje com vocês isso. E aí, o que vai acontecer? O que no final das contas a gente fez? Pegou o primeiro termo ao quadrado, pegou o primeiro termo e elevou ao quadrado, subtraiu e colocou o segundo termo ao quadrado também. Certo, gente? Então, logo, a gente percebe que a gente não precisou fazer esse caminho todo aqui para a gente chegar a essa mesma conclusão, matematicamente. Ok? O que vocês têm que fazer na hora de fazer o exame discursivo da UERJ? Vocês vão ter que escrever usando o terceiro caso. E a letra ficou horrível, né? Mas dá para entender. Terceiro caso de produtos notáveis. Temos que. E aí, você faz isso daqui. Ok? Então, você vai dizer para o examinador qual é a regra que você está utilizando, ao invés de você utilizar a multiplicação normal. Professora, mas se eu fiz chuveirinho e não fiz não utilizei o produto notável, tudo bem. Mas assim, aí é muito difícil para mim dizer assim para você, professor, ele vai tirar ponto meu? Então, ele pode considerar que faltou repertório, né? Vou voltar essa palavra. Então, faltou repertório para você mostrar para ele o que você entende de matemática. Porque assim, ó, gente, vamos considerar o seguinte: vocês estão querendo passar. Vou usar um exemplo que eu lembro aqui, que alguém já tinha me falado na primeira aula, que quer passar para engenharia de computação, né? Aí o que acontece? Essa pessoa vai fazer prova de física e de matemática e de redação, ok? Então, o que acontece? Essa pessoa precisa mostrar
para o examinador que ela tem um conhecimento, para além um pouquinho do básico, de matemática e de física. Ok? Você não está entrando na faculdade de engenharia para aprender matemática lá. A básica, no caso. Ok? Você está entrando lá para aprender um pré-cálculo, um cálculo, mas o pré-cálculo ele já é avançado no básico. Ok? Então, você não vai ter como aprender informações básicas na faculdade. Tudo bem, mas aí entra outras questões, né? Por exemplo, se essa pessoa passou no Enem lá, sem saber de nada de matemática, né? Se ela não tirou uma boa nota no Enem de matemática, e ela tirou, por exemplo, em português, e aí na redação dela foi muito boa, e aí por isso ela conseguiu a vaga para a federal através do Enem, em engenharia, o que vai acontecer? Ela vai chegar lá, ela vai sofrer um bocado, entendeu? A UERJ já faz essa peneira um pouquinho antes, ok? Tudo bem, mas a gente não vamos só... tipo assim, eu entendi o que você quer dizer, mas eu só estou tipo, trazendo esse ponto. Aí uma outra pessoa que entra para a engenharia também pelo Enem, ela vai para uma faculdade particular. E nada contra as faculdades particulares, tá? Pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que ela vai ter uma outra abordagem ali, matematicamente, entendeu? Envolvendo o curso de engenharia, entendeu? Um grau de dificuldade exatamente diferente e menor, ok? Então, assim, o que eu quero dizer, com o que eu estou dizendo, é o seguinte: vocês precisam entender que na UERJ, o exame para o qual vocês estão se preparando, entendeu? E aí eu não estou fazendo comparação do que é melhor, do que é pior, do que é mais fácil, do que é mais difícil, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que, considerando que, independente do caminho que a pessoa fizer, se a pessoa quer engenharia, ela deveria, né, saber o básico de física e de matemática, que são as principais matérias que ela vai utilizar. Ok? A gente também não está falando de raciocínio lógico, tá? A gente está falando de pensar rápido, nem de nada disso. Mas a gente está pensando... Tudo bem. Mas aí você vai prestar atenção em títulos, em nomes de matérias. Por exemplo, a gente está trabalhando produto notável, ok? Tá. Aí você vai olhar e vai pensar o seguinte, ó, eu estou falando do primeiro, do segundo ou do terceiro caso. Ah, caiu lá na questão o terceiro caso, que foi o que eu acabei de falar. Você vai lembrar que é o terceiro caso. Professora, como que eu vou lembrar? Aí você vai ter que usar técnicas de memorização para você, né? Aí é o famoso castelo, né? O castelo do conhecimento, que você vai agora, junto aqui comigo, você vai encontrar formas e técnicas para que você aprenda a memorizar. E quando for no dia da prova, se cair, você vai... acessei esse lugar aqui do meu castelo e lembrei que o nome dessa matéria é produto notável, é o terceiro caso de produto notável, ok? E daí você vai utilizar lá na resposta, você não precisa nem escrever terceiro, você pode colocar em formato de ordenado, né, mesmo, e você vai pegar e vai colocar lá que é terceiro caso do produto notável. Tá, professora, como que eu vou saber disso? Quando você tiver duas informações iguais, uma somando e a outra subtraindo, e entre elas tiver uma multiplicação, você já viu ali o terceiro caso. Então, por exemplo, um exemplo prático, né? Se você vê numa questão 2 mais y vezes
2 menos y. Olha aqui, eu estou vendo duas coisas que são iguais, o 2 e o y. Ok? Tem uma multiplicação no meio e tem uma soma e uma subtração. Ok? Aí eu vejo, isso daqui, ó, é um produto notável de terceiro grau. Terceiro caso, desculpa. Nossa, estou falando grau porque... Enfim. Agora, por exemplo, aqui, ó. Se eu vejo isso daqui, ó. 2 mais y vezes 2 mais y. Digamos que aparece assim aberto. Tá, se isso daqui é igual, ó, se essa parêntese está igual a esse parêntese, isso quer dizer que eu tenho como escrever isso daqui desse jeito, ó. 2 mais y elevado ao quadrado. Se eu tenho como escrever desse jeito, eu sei que todas as vezes que tiver uma informação mais outra informação elevada ao quadrado, eu sei que eu tenho o quê? O primeiro caso. Por que o primeiro caso? Porque tem um mais no meio. Se tivesse um menos no meio, aí eu teria o segundo caso. Certo? Se não entender, gente, é só ir falando comigo, tá bom? Mas, assim, a gente vai utilizar. Aí, por exemplo, ó, vi lá que ele quer reduzir, ele quer fatorar. Pô, olha, eu tenho que perceber no texto palavras-chave que aparecem, entendeu? Palavras importantes que vão determinar o que ele está querendo que eu faça naquela questão. Entendeu? Então, tá, fatorar, ele quer que eu fatore? Então, o que é fatoração? É reduzir aquele número, né, em números primos. Ok, mas e quando tiver letras envolvidas, né? For uma expressão algébrica. Aí eu vou lembrar de quê? De fatoração por evidência, que é colocar um termo que tiver... Exatamente, exatamente. E outra coisa, gente, visitando questões anteriores. Eu vou, hoje, justamente hoje, eu vou trabalhar isso, começar a trabalhar isso com vocês, e mais para frente a gente vai trazer questões mesmo de provas anteriores. Eu não quero que vocês acelerem, entendeu? Mas eu quero que vocês trilhem o caminho correto, entendeu? Então, eu estou fazendo isso junto com vocês. Agora estou dizendo, tipo assim, estendendo a mão para vocês e dizendo, vem junto comigo, me dá a mão, entendeu? Não solta a minha mão e vamos caminhar em direção à aprovação, ok? É isso que a gente está fazendo, ok? Eu não quero que você vá saindo correndo na frente, porque pode encontrar algum obstáculo lá na frente e que isso faça você tropeçar, se machucar e aí ficar igual o Neymar. Até rimou, não podendo jogar. Entendeu? Dando só apoio moral. Mas, ó o manco. Só que, olha só, e aí você ainda ficar torcendo para na próxima Copa você poder jogar de novo. Entendeu? E aí, torcendo para o ano que vem você estar aqui de novo para poder você jogar. Então, tipo assim, não é essa a ideia. Qual é a ideia? Dá a mão para a titia, entendeu? E segue o caminho. No ritmo, ok? Exatamente. Não foi o Hexa, mas vai ser a aprovação da UERJ. Tá bom? Isso aí. Tá? Então, ó, a gente falou... Eu acho que eu até falei mais um pouco de fatoração na aula passada do que produto notável. Eu acho que eu falei que fatoração tinha a questão por evidência, tem o outro de agrupamento, né? Deixa eu ver se agrupamento, e vai ter uma questão agora nos nossos exercícios que vai ser sobre isso. Depois do exame, agora o segundo exame de qualificação,
sai o conteúdo programático do exame da discursivo. Só que, assim, gente, não precisa se preocupar, porque a gente está nesse trabalho, né, já há alguns anos, e vocês sabem aí, pelo que o nosso mentor William e a Thaís e todas as outras pessoas falam para vocês o quanto que de aprovação a gente já tem. Então, a gente já fica no esquema e a gente já sabe mais ou menos ali. Pode ser que acrescente ou retire uma outra matéria, mas a gente está dentro do programático, assim, no geral de todos os anos, a média ali de todos os anos, tá certo? Fiquem tranquilos quanto a isso. A gente está trabalhando o conteúdo que cai, tá? Aí, assim, ó, lá para setembro, quando tiver a prova, vai ter a prova em setembro, se eu não me engano. Aí, logo assim que tiver, eles já começam a movimentação. E aí, eu acho que lá no final de setembro, sai a inscrição, o conteúdo programático, tudo direitinho. Tá bom? No máximo, outubro. Então, aí, fatoração por evidência, tem que prestar atenção que sempre, ó, o menor, quem que vai ficar em evidência? Sempre o maior número em comum entre eles, o maior número em comum e a menor letra, entendeu? Em comum, ok? Prestem atenção nisso. Então, por exemplo, aqui, ó, quem é em comum com 70 e com 21, né? Quem é em comum entre eles? Aí, o que vai acontecer? Você vai ver que é o 7, nesse caso eu acho que só vai ter o 7 mesmo, mas, de qualquer forma, se tiver outro, vai ser sempre o maior, ok? Sempre o maior. E a letra vai ser sempre a menor, ok? No caso aqui, ó, tem A2 e A1. Tá, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos jogar aqui um exemplo. Não. Ó, vamos pensar. Vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo aqui juntos. Vou criar. Que bom que vocês estão falando hoje, jogando a dúvida de vocês, que aí é bom que eu vejo quem que está conseguindo compreender e o que não está. Que eu nem ia voltar nessa matéria hoje, acredita? Mas aí, por um momento, assim, eu pensei, eu acho que eu não fui a fundo nesse finalzinho de conteúdo, vou voltar, entendeu? Aí eu fiz uma aula para hoje. Mas que legal vocês estarem participando e estarem falando quais são as dúvidas, entendeu? Porque aí a gente consegue se aprofundar naquilo que vocês realmente estão com dúvida. Estou inventando aqui. Tá, vamos lá, gente. Quem fica, ó, em evidência aqui? A gente vai pensar o seguinte, ó, quem é primeiro entre os números grandes, entre os coeficientes dos termos? Quem é a tabuada, a maior tabuada, que tenha de 24 e 36? E, gente, lembrando, pode ter um número muito maior, uma expressão muito maior, ok? É a maior, muito bem, Lucas. É o 12, tá? Então, é a maior. Aí você poderia dizer o seguinte, ó, tem a de 2, que tem 24 e 36, tem a de 3, que tem 24 e tem 36, tá? Tem a de 4, que também tem 24 e tem 36, ok? Tem a de 6, que também tem 24 e 36, e tem a de 12. A de 12 é a maior. Então, a 12 vai ficar aqui em evidência. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Quem é o Y? Tem Y aqui e tem Y aqui. Pode ser que não tenha nos dois, tá bom, gente? Mas nesse caso tem nos dois lugares, que eu acabei de inventar. Qual é
o menor, é o Y1. Então, ele vai ficar em evidência, ok? Tá, tem o B2 e o B2. Então, como tem os dois e eles são o mesmo tamanho, fica ele mesmo em evidência, B2. E tem o 1 e o A3. Quem vai ficar em evidência? O menor, o A sozinho, ok? Aí agora você vai fazer o quê? Você vai fazer uma divisão de cada um dos termos por esse termo aqui que você colocou em evidência. Então, você vai literalmente montar. Ó, você vai fazer assim, ó, 36 dividido para 12. Y3 menos Y normal. B2 menos B2. A menos A. Ok? Então, você vai ver aqui, ó. Aqui nesse caso vai cortar, não vai existir. Aqui também vai cortar. O que que vai sobrar? Y2. E aqui, dentre os números, 36 dividido para 12 dá quanto? 3, não é, galera? 3, ó. 3. Então, sobrou 3Y2. Ok? Tá. Agora, vamos lá. Sinal de menos, porque eu vou repetir o sinal que está aqui, e vou pensar de novo. Ó. Y24 dividido para 12. Y dividido para Y. B2 dividido para B2. E A3 dividido para A. Beleza. O que que sobra? 24 dividido para 12 dá 2. Y com Y cortou, B2 com B2 cortou, sobrou A2. Então, A2. Quem é essa expressão algébrica em fator por evidência? Ficou 12YB2A vezes, parênteses, 3Y2 menos 2A2. Tá claro, gente? Sim ou não? Se não, a gente vai mais um pouquinho. Beleza, muito bem. Então, nesse caso, a gente está falando o quê? De fatoração por evidência. Aí a gente vai perceber o seguinte, ó. Poxa, se eu tenho agora, por exemplo, uma expressão e que tem essa expressão, era como se eu fosse colocar por evidência. Só que ela, em vez de ter 2 termos, 3 termos, ela tem 4 termos, tá? Então, é como se eu tivesse isso daqui, ó. 12AB menos 24AB2 mais 3Y, 3Y, vou deixar só Y mesmo, mais 5Y2, ok? Vamos lá. Eu estou percebendo que eu tenho 4 termos aqui, que 2 combinam entre eles. São amigos de longa data, eles se combinam, usam quase a mesma roupa. E os outros 2 também se combinam. Se eu fosse colocar isso daqui em evidência, ia ficar o quê? 12, né, que é o maior, 12, ia ficar o A e o B em evidência, sim ou não? Aqui ia dar 1 e aqui ia dar menos 2B. Ok? Beleza. E aqui, professora? Eu acho que só que aqui não vai dar certo, porque eu não... Porque eu não usei uma expressão correta. Eu teria que pegar um exemplo. Peraí, esse daqui não ficou bom. Não vai dar certo.
Eu estava fazendo certo, entendeu, gente? Que é o que tem que fazer. Agrupar e fazer por evidência normal. Só que a expressão que eu criei na minha cabeça não vai dar um resultado exato, correto. Ok? Só para ficar claro aí, não ficar parecendo que a professora não... É porque eu inventei, né? Vou pegar uma que dá certo aqui, tá bom? Essa daí dá certo. Botei no chat para vocês, vou colocar aqui na, na aula para vocês verem. Sei nem o que eu estou compartilhando mais com vocês. Eu voltou. Deixa eu botar aqui. Gente, manda alguma coisa aí no chat para eu poder puxar aqui a mensagem. Já consegui. Fatoração. Fatorar. Você vai ver uma expressão algébrica. Quê? Aí, se você vê uma expressão algébrica, aí você vai ter que escolher, né? Partindo do princípio de qual que dá, entendeu? Qual fatoração você vai utilizar. Ele vai te pedir para você fatorar. Se ele pedir para você fatorar, você vai ter que ver qual é a fatoração que dá certo. Por evidência, por agrupamento, diferença entre os termos, tá bom? Vamos lá. A expressão que eu coloquei foi 2xy menos 12x mais 3by menos o quê? 18 o quê, gente? Porque tá muito para lá, não estou conseguindo ver. 18b. Beleza. Aí, o que você vai fazer? Ó? Você vai agrupar. Esse daqui tem x e esse daqui também tem x. Então, você vai agrupar esse com esse. Esse daqui tem B e esse daqui também tem B. Então, você vai agrupar esse com esse. Aí, você vai fazer formato por evidência. Então, você vai colocar, ó. Quem vai colocar em evidência aqui? Vai ser o 2 e vai ser o x. Ok? Então, vai sobrar y menos 6. Ok? Nesse caso aqui, você vai ter mais. Aí, quem você vai colocar em evidência? O 3. E quem também você vai colocar em evidência? O B. Beleza. Quem sobrou? O Y menos 6. Ok? Ok. Se eu tenho parênteses iguais, lembra que eu não preciso repetir? E isso, gente, olha como a matemática é muito legal. Ó, quando a gente aprendeu lá em conjunto, que já a gente vai fazer uma questão disso, eu falei para vocês assim, gente, se tiver a palavra arara, qual vai ser os elementos desse conjunto? Aí eu disse, não precisa repetir as letras, bota só uma de cada. Então vai ficar o A e o R, lembra disso? Se fosse palavras sucesso, um S, um U, um C, um E e um O, ok? Não precisa repetir as outras informações. Ok, aqui também não, ó. Eu tenho 2 parênteses iguais, então o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses que estão fora, então vai ficar, ó, 2x mais 3b, vai ser um parênteses, vezes
o outro parêntese que está se repetindo, só que eu não vou repetir. Só vou colocá-lo uma vez. Pronto, eu coloquei essa expressão algébrica fatorada e fatorei ela por agrupamento. Ficou claro, gente? Por que não pode ser por evidência? Porque aqui não tinha nenhum termo que era em comum entre todos eles. Ok? Aí acaba por aqui. Exatamente. A não ser que a questão diga o seguinte: y vale tanto e... Vou explicar. Y vale tanto e x vale tanto. Aí você vai substituir os elementos, ok? Que 3 você não entendeu? Esse daqui? 3b? Não estou entendendo. Não sei onde você está falando. Ah, aqui embaixo? Tá, vamos lá. Tá, desculpa, é o que eu não te entendi. Vamos lá. O que você fez? Você fez a fatoração por evidência. Só que você agrupou antes, porque você só tinha coisas em comum entre esses dois e entre esses dois. Gente, é igual, por exemplo, ó, tem uma turma lá, um monte de gente, entendeu? Aí esse monte de gente tem pessoas que têm coisas em comum, tipo, sei lá, uma blusa preta, tá? Essas pessoas estão usando blusas pretas. E no outro lado, ninguém não está usando blusas pretas, mas estão usando calças jeans. Todo mundo está usando calça jeans. Beleza, então o que eu vou colocar em evidência? A blusa preta do grupo de pessoas que estão usando blusas pretas, ok? E vou colocar a calça jeans, azul escuro, em evidência do outro grupo que está usando calça azul escuro, ok? Então, foi isso que eu fiz aqui. Quem está em evidência entre esses dois aqui é o 2 e o x. E quem está em evidência entre esses dois aqui é o 3 e o b. Ok? Eles ficaram em evidência. E esse parênteses, ele se repetiu tanto com esse daqui, com esse primeiro agrupamento, quanto com esse segundo agrupamento. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 2x e esse mais 3b e vou juntar, ok? Porque eu juntei quem estava do lado de fora. Eu juntei blusas pretas com calças jeans, ok? E vou multiplicar com a outra galera que está lá misturada. Ok? E esse é o meu resultado final. Daqui, vem para cá. Isso. Bom? Isso, muito bem. Agora aqui, ó. Quando eu tiver... Não, aí não pode. Por isso que eu... Lembra que eu apaguei a minha conta lá de cima? Porque ia dar parênteses diferentes. Aí ou você está fazendo o agrupamento, se for realmente por agrupamento, ou você está fazendo errado, ou não dá para fazer por agrupamento também, essa fatoração. Tem que usar outro método. Aí, quais são os métodos que a gente tem? A gente tem evidência, agrupamento e esse outro que é o que eu vou falar agora. Ok? Então, se não der para fazer por agrupamento, para ser por agrupamento, um parênteses vai ter que se repetir. Não se repetiu é porque ou está errado ou não dá para fazer por agrupamento. Aquela conta que eu estava fazendo antes,
que eu apaguei era por conta disso. Não dava por agrupamento. Tá? Então, digamos que apareça exatamente isso daqui, ó. Uma informação assim, sei lá, 27... 27 é ruim. 4y2 sempre vai ser menos. Menos 36. O que você vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui e vai colocar dentro da raiz quadrada. Ok? E você vai pegar essa parte aqui e vai colocar dentro da raiz quadrada. Quanto que dá a raiz quadrada de 4x2? Primeira coisa que vai acontecer é cortar essa raiz com esse expoente. Ok? Porque isso vai se anular. Exatamente. Isso aí também. Aí você vai fazer, qual é a raiz quadrada de 4? 2. E só sobrou x aqui. Beleza, então sobrou x. E aqui, qual é a raiz quadrada de 36? 6. Ok. Você vai pegar esses dois valores e vai fazer o seguinte, ó. Vai juntar esses dois valores somando e vai colocar dentro de parênteses e vai multiplicar por esses dois valores subtraindo. Essa é a resposta. Então, você, ó, primeiro, você colocou dentro da raiz e tirou a raiz. Pega esses dois resultados e coloca lado a lado, dentro do parênteses, um somando e outro subtraindo. Professora, e quando que eu vou usar esse tipo de fatoração? Exatamente, Ju me respondeu. Aí eu ia responder, a Ju respondeu. Quando que você vai utilizar esse tipo de fatoração? Quando você vê o processo do produto notável que você fez lá em cima, o terceiro caso. Poxa, eu usei o terceiro caso. Ficou desse jeito. Ficou um termo subtraído por outro e os dois elevados ao quadrado. Pronto. Então, eu sei. Isso. Isso aí, ó. Juanzinho, se aparecesse assim, ó, x mais y, que foi o exemplo que você deu, vezes x menos y. O que é isso daqui, na verdade? X ao quadrado menos y ao quadrado. Agora, substitui esse y por um número, por um 9, por exemplo. Ó, se fosse assim, ó, x mais 9 multiplicado por x menos 9. Ia ficar o quê? Ó, x ao quadrado menos 9 ao quadrado, que é igual a 81. Como que eu volto para essa função aqui? Boto isso daqui dentro da raiz, coloco isso daqui dentro da raiz, e aí, automaticamente, eu chego naquele resultado lá que você já tinha falado. Que é igual a x e aqui é igual a 9. Beleza, x mais 9 vezes x menos 9. Ficou claro, gente? Tá. Agora, quando for um trinômio, ó, quando for um trinômio, for 3 informações, igual aqui, ó. Ah, apareceu 3 informações, vamos criar outro.
Por exemplo, ó, tiver 4x2, Peraí que eu tenho que pensar. Menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes 4, x. É, mais 36. Beleza, gente, vamos lá. Quando tiver assim, ó, trinômio, tá vendo? Ó, aí o que vai acontecer? Você vai pegar, ó, vai colocar essas extremidades dentro da raiz. Você vai colocar o 4x2 dentro da raiz e o 36 dentro da raiz. As extremidades. Ok, gente? Lembra que isso aqui é uma equação também de segundo grau? Lembra disso? Que a gente falou disso na aula passada? Sim ou não? Pois é. E aí a gente vai fazer o quê, ó? Vai colocar isso daqui dentro da raiz. Vai achar os resultados, que a gente já até achou. Aqui, ó, vai cortar essa raiz com esse 2. Aqui vai ficar 2x como resposta e aqui 6. Certo, galera? Só que aqui tem uma parte no meio, ó. Essa parte no meio vai ser o quê? O dobro dessa informação com essa informação, ok? Então, ó, o dobro de 2x vezes 6. Poxa, deu certinho, porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 6 dá 24. Beleza, 24x. Ok. Então, o que eu consigo perceber aqui? Que, ó, essas informações que eu achei dentro da raiz, como aqui tem o menos, é menos essa outra informação que eu achei da raiz elevada ao quadrado. Pronto. Então, isso daqui é o resultado, é a fatoração disso daqui de cima. Ok? Preste atenção no seguinte, ó. Como que... exato. Como que eu descobri esse menos? Por conta desse menos aqui. Se aqui fosse o mais, todos os sinais seriam positivos, automaticamente aqui também seria positivo. Ok? Outra coisa. Para eu conferir a resposta, esse número que eu achei da raiz e esse número da raiz multiplicado por 2 tem que dar esse do meio. Não, não. Só troca o sinal lá na divisão, lá. Não mistura os assuntos, não, pelo amor de Deus. Agora vamos falar de equação de segundo grau. Completa e incompleta, que eu também passei naquele dia de forma bem rápida. Ó, tá faltando 1 hora para nossa aula acabar, então eu preciso dar uma corridinha aqui, senão, de novo, eu não vou conseguir concluir lá os exercícios. Até tudo bem se eu também não concluir todos os exercícios, porque aí fica para vocês fazerem. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de trabalhar junto com vocês, né, os exercícios. Então, vamos correr aqui para a gente poder conseguir. Ó, a equação de segundo grau, vocês já sabem quando que ela é completa. Quando tem todos os coeficientes. Tem o A, tem o B e tem o C. E nenhum deles dá igual a zero. Se algum... É diferente de zero. Se algum for zero, a gente diz que é incompleta. Ou B ou C. Lembrando que o A nunca pode ser zero, porque se o A for igual a zero, não é equação de segundo grau, é do primeiro. Beleza, gente? Sim ou não? Então, se eu tenho isso daqui, ó, 0x2 mais 4x mais 6. Eu tenho B, tenho C. Eu não tenho A. Isso é uma equação de segundo grau? Não, isso é uma equação de primeiro grau. Ok? Exatamente.
Agora, se eu tenho aqui, ó, 10, digamos que isso aqui seja um 10. 10x2 mais 4x mais 6. Isso daqui, ó, é uma equação de segundo grau e o A vale 10, o B vale 4 e o C vale 6. Beleza, gente? Se a relação se eu tenho um B e o C são zero, eu tenho uma forma de fazer, né? Que é praticamente só isolar esse x2 e colocar esse número dentro da raiz, né, que é a operação inversa do x, e aí automaticamente eu consigo achar o resultado dessa equação. Se só o B for igual a zero, eu posso praticamente utilizar uma equaçãozinha, como se fosse uma equação de primeiro grau, né? Em que eu passo letra para um lado, número para o outro, e vou sempre trabalhando com a operação inversa, e aí eu consigo também chegar a dois resultados, um positivo e um negativo, geralmente o mesmo resultado, só que um positivo e um negativo. Se eu tiver um C igual a zero, aí eu vou ter que usar praticamente o meu fator por evidência. E aí eu vou colocar uma informação em evidência, que vai ser o x, um desses x vai ser igual a zero, e o outro x vai ser o resultado dessa equação de primeiro grau que ficou dentro do parênteses, tá? Gente, não vou me debruçar muito nisso, porque é um assunto que, como eu já disse algumas vezes, é um assunto de básico, vocês precisam, né, saber disso. Se por um acaso não sabe, tá tudo bem também, ainda dá muito tempo de vocês reverem isso daí. Mas, assim, são regrinhas que, se eu parar para ficar debruçando muito, vai chatear quem, né, já está mais na frente e vai ser uma aula chata para essas pessoas e vai ser uma aula importante só para uma ou outra pessoa que não sabe. E aí, por isso que a gente também tem a matemática 00. Apesar de que vocês já estão estudando para o exame discursivo da UERJ, logo foquem em estudar essa matemática mais aprofundada com aquilo que vocês já sabem, tá? Considerando que vocês já uma outra coisa, aí a gente tem também as fórmulas de Bhaskara, né, que vocês já sabem. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, e o x vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A, né, que é a informação de delta. A gente vai, primeiro, ver ali quanto que vai dar o delta. Se o delta for maior do que zero, a gente vai ter duas raízes, né, distintas. Se o delta for menor do que zero, a gente vai ter duas raízes iguais, e se o delta for não, igual a zero vai ser duas raízes iguais, e se a gente tiver um delta menor do que zero, a gente não vai ter raiz nenhuma, né? É claro, gente? Beleza. Vou passar agora aqui, ó, para a nossa questão. E agora eu vou ali pegar a minha água, porque já já, minha pequenininha, vou desligar só a câmera um pouquinho e já volto, tá bom? Ó, já tem a questão aí na tela para vocês, a primeira questão. Vamos já começar a fazer, tá?
Aqui estou. Leram a questão? Ai, calma aí. Eu não botei o... Tá. Então, vamos lá. Qual vai ser o resultado, gente, da letra A? Como que vocês acham que também tem que colocar aqui? Ai, calma aí. Eu acho que eu mudei para vocês, né? Desculpa, foi sem querer. Tá. Por extenso, isso. Como ele quer, ó, por extenso, você vai ter que colocar exatamente isso. O que eu quero trabalhar com vocês nesse caso, gente? Ó, que vocês prestem atenção que ele diz que o conjunto se chama A e que ele quer números pares maiores do que 2 e menores do que 14. Logo, menores do que 14. O 14 não entra. Então, tem que prestar atenção nisso. Ele só vai até o 12, conforme vocês já responderam. Vocês responderam certo. O conjunto se chama A, logo ele tem que ser maiúsculo, tem que ter o igual, tem que ter chaves abrindo e fechando, e tem que ter elementos separados por vírgula. Tá? Tá. Isso é a forma correta, matematicamente falando, de responder a questão, porque a gente tem aqui, ó. Calma aí. Eu não escrevi. Ai, gente. Então, vai ficar A, aí vai ficar A igual a 4 maiores do que 2, né? Então, 4, 6, 8, 10 e 12. E fechou, ok? Lembrando que, se fosse um conjunto infinito, a gente teria que colocar a reticências. Não colocou? Errado. Perdeu já alguma coisa ali, tá bom? Represente o A por meio de uma propriedade característica. Como que é a propriedade, gente? É aquela outro formato. Sem ser por listagem, vai ser o outro, por extenso. Como que ficaria? X... Então, beleza. Mas faltou uma informação aí, Juanzinho. Vamos lá, vamos ver se outra pessoa responde, aí depois eu falo sobre. Davi, não necessariamente precisaria colocar os números naturais, tá? Mas a gente precisaria colocar, a gente poderia colocar os naturais com o pezinho embaixo que representaria números naturais pares, tá? Então, a gente escreveria mais ou menos assim, ó. A é igual a x,
que pertence aos naturais pares, é uma forma, ok? Tal que 2, desculpa, gente, menor do que x, menor do que 14. Calma, de novo, apertei aqui. Ok? Então, essa seria a forma incorreta. A Ju, acho que chegou mais próximo. Ok? O C, gente, e a letra C? Diagrama, né, de Venn, incluindo 3 códigos. Sim, Ju. Porque se você olhar, lembra que tem símbolo dos naturais com asteriscozinho. Aí, símbolo dos naturais com o menoszinho embaixo. Quer dizer, que não tem menos, né? Mas seria do Z com o menoszinho embaixo. Que aí representaria só os números negativos do conjunto Z. Entendeu? E assim por diante. Ok? A gente colocar esse pezinho ali vai ficar entendido. Em um círculo 4, 6, 8. Muito bem. Como ele só pediu 3 da promoção, pode ser 4, 6 e 8. E no outro a gente vai colocar... Tá bom, beleza. Tudo certo, gente. Não tem problema. Não, mas cuidado que, tipo assim, tudo que é mais ou menos, né, do que é solicitado, não é tão legal. Então, por exemplo, se você pegar e ele te pedir uma coisa, tenta atender aquilo que está sendo solicitado na questão, entendeu? Se preocupar em atender aquilo que está sendo solicitado na questão, para vocês não se perderem, assim, não colocar uma coisa que não deveria estar lá de jeito nenhum, ou colocar uma informação que é muito a mais e que isso pode prejudicar vocês, entende? Sim, sim, fará. Vai ter um simulado de verdade, tá? Esse daqui é só um exercício mesmo. Tá bom? Vamos lá. Questão 2. Em uma gincana escolar, cada letra do nome escolhido por uma equipe vira uma peça do jogo. A equipe 1 escolheu vestibular e a equipe 2 escolheu o ERG. Se A, o conjunto das letras sem repetição da equipe 1, e B, o conjunto das letras da equipe 2, escreva A por extenso, sem repetir os elementos. B, indique usando pertence e não pertence, se as letras U, E, S pertencem a B. E C, se duas equipes têm exatamente o mesmo conjunto de peças, né? Se eles são iguais e justificar. Então, vamos lá? Letra A, como que fica? Junto comigo, gente. A é igual ao quê? Conjunto A, sem repetição. V, E, S, T, I, B, U,
L, A, R. Ok? Sem repetição. Letra B. Indique se o pertence ao B. O pertence ao B. Pertence ao conjunto B. E pertence ao conjunto B? Pertence ao conjunto B. E S pertence ao conjunto B? Não pertence ao conjunto B. Letra C. Se duas equipes têm exatamente o mesmo conjunto, tem exatamente o mesmo conjunto de peças. Tem, gente, o mesmo conjunto de peças? Não, né? Não. Eles têm. Aí você vai justificar dizendo o quê, gente? Como que você justifica? Então, gente, você vai dizer o seguinte, olha só. Se vocês prestarem atenção, praticamente só não... Por exemplo, ó, conjunto A, não. Pois os elementos como V, S, T, I, né? E B, no caso, e o L, para acabar, né? Não pertence a B, ok? Então, os elementos de A estão em B. Não. Alguns elementos de A estão lá no B, ok? Mas nem todos. Contei. Ok? Vamos lá, questão 3. Um professor organiza os alunos de um projeto. Então, mas lembra que a informação é sempre da primeira para lá. Então, por exemplo, ó, se a pergunta fosse B igual a A, também não seria igual, na mesma quantidade de elementos, e a gente diria que não tem a letra J, por exemplo. Respondido, Luiz? A gente não teria elementos como, por exemplo, o J.
Então, é, B estaria contido em A. Não todos os elementos, né, gente? Então, assim, alguns elementos pertencem a A, mas nem todos. Eu não sei muito dizer se essa relação que vocês estão tentando fazer de contém, não contém, contido, não contido, eu acho que daria muito certo, entendeu? Mas eu acho que contido, sim. B está contido em A. Mas eu não consegui ainda ver isso, tá bom? Vamos mais para frente. É, porque vocês com. Não quero dar uma resposta errada, né? É, exatamente. Ó, pois tem um elemento de A que não está em B, entendeu? Sim. Então, complicado. Para estar contido e para conter, todos os elementos têm que dar um dentro do outro. O que você está falando? Está falando de qual? Ana, Carolina. Ah, Juan, essa daí, Juanzinho, você já está respondendo a dessa agora? Beleza, então vamos lá, vamos fazer juntos, porque eu não estava nem fazendo essa ainda. Um professor organiza os alunos em um projeto de pesquisa por um tema escolhido, usando os códigos dos participantes. Letra A é o conjunto A, 1, 2 e 3, o conjunto B, 2, 3 e 4, o conjunto C, 3, 4 e 5, e o conjunto F, A, B e C. Representando os três temas. A é igual a B? Não. Justifique. O 1 pertence a A e o B não pertence, e o 1 não pertence ao B. Então, eles não são iguais. Igual é igual, gente. Igual. Eu sou completamente. Nem gêmeos, só gêmeos completamente idênticos, e mesmo assim, quando você vai olhar, um tem um sinal e o outro não tem. Entendeu? Então, assim, nem gêmeos. Entendeu? Não tem ninguém igual a ninguém. Então, assim, a resposta não. Aí você pode justificar várias coisas. Entendeu? Ah, se você procurar direitinho nesses trigêmeos aí, que você está querendo dizer que são todos iguais, você vai ver que alguma coisa eles tinham de diferente. Pois o 1 pertence a A e o 1 não pertence a B. Ok? Letra B. Vai, gente. O aluno do código 3 participa de quais temas? Não vi, Juan. Como que você fez? Não, tá certo, Juan. Ai, eu voltei aqui em cima, tá certo. Participa de A, B e C, né? F não.
porque F representa os 3 temas, ok? Então, ele já está dentro do primeiro, do segundo e do terceiro tema. Então, ele não vai estar dentro de do outro igual também. Exato. Quem levantou a mão? Quem quer falar? Ô, professora, boa Quem noite, é que né? está falando? Davi. Davi. Primeiro, eu pus que A está contido em F, B está contido em F e C está contido em F. Tá certo? Está contido. Tá certo. Mas ele vai responder a B? Isso. Tá, mas olha só, ele só pergunta se tem a pergunta. Olha só, ele vai perguntar o código 3, entendeu? O código 3 está participando de quais temas? Os temas, né? É o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, ok? O conjunto F contém todos os temas, ok? Perfeito, eu pus isso, eu botei 2, 3 conjuntos, portanto, F contém cada um, eu botei por extenso. Sim, tudo bem, não está errado, tá? Mas a gente poderia. Fala, Joana, o que é o oxi, 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 oxi? Ó, olha só, vamos lá. Contém, a gente usa sempre quando a gente está usando do maior para o menor, certo? Então, se eu estou usando algo maior, que contém todo mundo, lembra que eu falei da escola até e de uma sala de aula? Então, por exemplo, vamos imaginar uma turma. Sempre eu imagino dessa forma que a gente consegue visualizar melhor. Se eu estou falando do algo que é maior e em referência ao menor, eu falo assim, ó, o CIEP contém uma turma do 1003, ok? 1003. Agora, se eu quero dizer do menor para o maior, aí eu falo assim, ó, contido. 1003 está contida no CIEP. Ok? Pronto. Sempre pensa da maior coisa, do macro para o micro. E se for, aí é contém. Se for do micro para o macro, aí é contido. Então, isso aí. Aí o jeito que o Davi fez, ele usou mais ali, né, do repertório, tá ok, tá certo, mas acho que é isso. Mas o que a gente vai fazer aqui, eu acho que eu mudei, né, de página. É só dizer quais são os códigos, quais são os temas que o código 3 participa. Do A, do B e do C, né? Que isso revela sobre a interseção da família F. O que isso revela, gente? Que é o que o Davi respondeu, né? Que o A, o B e o C está contido dentro do F, automaticamente o código 3 está contido dentro da família toda, né? Dos três temas. Ok? Letra C, gente. Existe algum aluno que participe apenas de um termo? Qual identifique seu código?
código 1, que está no conjunto só em A, né? E o código 5 só em C. Beleza. Uma escola organiza um torneio esportivo. O conjunto A reúne os números de camisa dos atletas inscritos no vôlei e B dos atletas inscritos no handebol. Determine a esse símbolo que ficou errado aqui. Deixa eu consertar ele aqui. Calma aí, gente. Funcionamento. Eu vou botar a questão 5 para poder ver porque aquele símbolo ali está complicado. Aí a gente vai descobrir qual é o símbolo e a gente volta, tá bom? Vou botar aqui a questão 5 e a gente vai fazer, tá bom? Vai lá, faz a 5 aí. Tá valendo os comentários de vocês. Eu gosto. Vamos lá.
Qual a resposta? A é V, B é V também, C é F e D é V, ok? Isso, Joana. Do jeito de Joana, gente. O zero, o conjunto vazio, ele está contido dentro de qualquer conjunto, gente. Afinal de contas, ele é vazio, ele pode estar em qualquer lugar. Ok? Então, V para A. Letra B, V também. Letra C, F. E letra D, V. Ok? Questão 6. Vamos lá. Questão 6. Estou consertando aqui, gente, a questão 4 para poder mandar para vocês, tá bom? Calma aí. Enquanto vocês estão fazendo. Já vou lá corrigir. Tá. Descobri aqui o que é, gente. Vamos lá. Aqui é a união, a letra A. Deixa eu botar aqui o símbolo. Isso. Aqui é interseção.
Mesma coisa. Inserir, não, né? E aqui é a subtração mesmo, né? Beleza. E o que mais? Questão 7, que é a próxima, também vai ter erro. Mas deixa eu já corrigir. Aí eu já mando para vocês o correto. A interseção e a união. A interseção. Vocês estão. Ah, vocês vão para 7 agora, né? Vocês já fizeram a 6? Fala aí comigo. Interseção. Espera aí, gente. E o que é? Não, é assim mesmo? Calma aí. Que é a interseção primeiro. Ai, que droga, cara. Aqui é a interseção primeiro. E aqui é a união. Pronto. Aqui, galera. Já vou mandar para vocês. Ai, aqui. Sim, substituir. E agora eu vou ter que abrir. Aqui tem hora. É. Agora sim, vamos para 4. Consertei aí. E aí? Depois eu corrigi a 6. Vai lá. Como que fica 4? Primeiro é a união, depois é a interseção, e aqui é mais e menos.
Isso. Dízima periódica são racionais. Ah, já vou corrigir. Quer que eu corrija primeiro antes do que a 4? É isso? Tá. Calma. Vamos lá para 6, então. Eu não vi antes, desculpa. Vamos lá. A letra A, ela pertence a qual conjunto? Ela vai pertencer do Z, no Q, ok? E no R, ok? Naturais, não. Então, letra A vai ser Z, Q e reais. Ok? Letra B vai ser quem? Q e reais. Isso. Aí, letra C vai ser em reais, que pode ser em racionais, que pode ser esse P aí, né? Que tá chamando assim. E o R, ok? Que faz parte de todos os conjuntos. O que é racional? A letra D é o quê? D é uma fração. Então, é o quê? Mas também ele é um número com vírgula, né? Se a gente pensar o número com vírgula que dá 2,5. Beleza. Então, ele vai ser o quê? O quê e os reais. Muito bem. Aí o E vai ser o quê? A letra E vai ser o P, que é o irracional, e o R. E o F? Vai ser todos, né? Minto, menos o P. Vai ser N, que é o natural, vai ser o Z, vai ser o Q e vai ser o R. Beleza? Agora sim. Posso voltar, então? Quatro. Letra A. Quem vai ser a união de todo mundo? Determine a união. A união vai ser o quê? A união B é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Beleza? Aí vamos lá. Letra B. A interseção B. Quem é em comum entre eles? 2, 4 e 6. É isso? Beleza? Lembrando de abrir parênteses, quer dizer, colchetes, né? E. Ai, chaves. Desculpa. Lembrando de abrir chaves e também separar por vírgula, ok? Letra C, quem é? A menos B. Sobra quem? Em A menos B. Gente, tem que tirar. O A menos B, beleza, Joana, acertou. Vai ficar 1, 3 e 5. Ok? E no B menos A? Vai ficar 8 e 10. Ok?
Aí vamos lá, letra D. Essa é aquela do complementar. Vamos lá, letra D que eu quero ver. Caramba! Isso aí, Joana. Sete, oito, nove, 10. Muito bem. A Joana vai explicar, a Joana vai explicar. Por que, Joana, que deu essa daí? Quando a gente explica para o colega, a gente reforça aquilo que a gente já entendeu, hein? Não foi nada. Para com isso, Rita. Exatamente. Entendeu, não? Vamos lá. Ele fala ali, ó, sendo U, então ele está falando o quê? Conjunto universal, universo, entendeu? Todos os conjuntos, todos os números. Então, começando do 1 e indo até o 10, ok? Todos os números. Aí ele bota uma reticências ali no meio, ok? Aí ele fala o seguinte, ó, que faltaria para completar o conjunto A? Faltaria o 7, o 8, o 9 e o 10. Ok? Muito fácil, né? É. Não, fácil de entender agora que a gente está explicando, mas na hora é difícil mesmo. Parabéns, Joana. Joana é braba, Joana é Ita. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para a 7. A 7 também tinha erro e eu já consertei. Vamos lá. Primeiro, vocês vão ter que prestar atenção nos intervalos. Constrói cada intervalo na reta. Aí depois vocês vão fazer a questão de baixo, que é para determinar. Então, a letra A, ó, ficaria do -2, fechado, lembra? Ó, porque o parênteses está fechado, então, até o 5. Ok? Aí na letra B,
ficaria do menos infinito até o 3. Fechado também. Ok? Aí a letra C ficaria do 1 até o 7. E eu gosto de fazer meio que realzinho assim, ó, mais ou menos uma distância possível, para a gente conseguir perceber quando a gente traçar a linha, a gente conseguir perceber. Eu não consegui fazer a D ali embaixo, mas o ideal é fazer um embaixo do outro, para a gente conseguir, na hora de passar, traçar a linha, a gente conseguir perceber os intervalos certinho, entendeu? E o 4? O 4 fica mais ou menos aqui, fechado também até o infinito, ó, positivo. Ok? Aí ele pergunta, ó. A união entre A, ele diz que A é menos 3 até o 4. Fechar. E que B é 0, fechado, até o 6. Aí ele quer A união B. Vai ficar quem? Menos 3 até o 6, né? Isso aí. E tudo fechado. E a interseção B? É quem? Do 0 até o 4. Muito bem. Ficou horrível essa minhas representações de reta aqui, porque eu não consegui colocar tudo organizadinho. Mas eu espero que vocês tenham colocado organizado aí para vocês. Tudo é fechado, tá, gente? Os intervalos aí é tudo fechado, porque todos eles são fechados. A última ficou como? A última ficou fechado em 0 e fechado em 4. Do 0 até o 4. Onde está? Ah, e conotação de igualdade é quando ele quer que você escreva daquele outro jeito de. Vou colocar aqui para vocês. Calma aí. Que na verdade eu nem fiz, eu fiz em reta, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Lembrando que essas questões vão ter gabarito, tá? Lá no final. Calma aí que eu não consegui copiar. Vou escrever. No caso do A, fica 2 menos 2
menor do que x menor do que 5. Aí o B vai ficar x é menor ou igual a 3. Letra C vai ficar 1 menor que x menor que 7. Letra D vai ficar x maior ou igual a 4. Vamos lá, a gente entrou agora em monômios. Lembra que a gente teve essa matéria na aula passada, né? Aula 3. Aí agora a gente está na de monômios. Vamos lá, questão 8. Uma fábrica calcula o custo de produção de peças quadradas utilizando os termos 5x2y e menos 3x2y, referente a 2 lotes de matérias-primas, em que x e y representam medidas em centímetros. Classifique os 2 termos semelhantes e justifique. Então, na letra A, a gente vai dizer que eles são semelhantes, eles têm a mesma parte literal. Muito bem. A gente vai escrever. São semelhantes, pois possuem. Gente, se tiver dúvida em qual por que usar, né? Se com acento separado, não sei o que, usa pois, ok? Para não errar. Porque não que eles vão tirar ponto, assim, mas eles vão te dar uma corrigida, assim, no português também. Ok? Letra B. Calcule a soma dos 2 monômios. Preste atenção no sinal, tá, gente? Então, a gente vai calcular a soma. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o primeiro termo, que está lá, e somar com o outro, que é menos. E aí, vai ficar mais e menos igual a menos. Então, vai dar 2x2y. Calcule o produto entre eles. E qual é o grau resultante? Então, ó, a gente vai multiplicar agora eles. Tá querendo pegar vocês aí, ó, com a história de sinal, com a questão dos graus, porque ele presta atenção que aqui, ó, não mudou os graus, mas aqui vai mudar. Ok, gente? Então, aqui vai ficar, ó, menos 15, aí o x vai virar 4, e o y vai virar 2. Ok? 4º grau. Desculpa, 6º grau, grau 6. Porque tem que somar, né? Dos dois. Vai dar 6, perdão. Errei aqui. Ok? Tem que juntar esses dois aqui das 2 letras. Foi? Conseguiram? Falta... Eita, gente, passei do horário, vocês nem me avisaram.
Faltam ainda 9 até a 12. Faltam 3 questõezinhas aí. Não posso, gente. Vou finalizar por aqui, vou deixar a questão, e aí vocês tentem fazer, e já tem gabarito no final. De qualquer forma, tendo dúvida, só me procurar. Gente, me perdoem às vezes que eu demoro um pouco. Finaliza a gravação para mim, Sadak, por favor, para eu falar com eles. Gente, não sai agora, não. Deixa eu falar com vocês. Agora eu vou terminar a gravação aqui.